Olá, gente. Acabei de cometer uma gafe aqui. Eu entrei pelo outro perfil aqui, a live. Agora sim eu estou no perfil certo aqui. Seja bem-vindo a mais uma live aqui do canal aqui Bíblia Fora da Caixa. Hoje nós teremos uma palestra especial aqui com o Tiago Murakami, que vai falar um pouco sobre a programação na biblioteconomia. Eu tinha iniciado a live pelo outro perfil e nem tinha observado assim. Fui atentar em alguns minutos porque eu não conseguia ver o público. Então acabei vendo isso e voltando aqui para a live normal, gente. Mas muito legal. Seja muito bem-vindo todos e todas aqui. Vou aguardar aqui o Thiago entrar aqui na live para chamá-lo, para que ele possa iniciar a apresentação dele, gente. Já vou verificar aqui se tem alguma solicitação. Ainda não. Pesquisar aqui. Não, ainda não. Aguardar aqui ele entrar na live. Opa, ele acabou de entrar aqui. Já vou chamá-lo. Só aguardando. Gente, o Thiago ele é bibliotecário na Biblioteca da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Olá, Thiago. Boa noite, tudo Oi, bem? boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Você consegue me ouvir bem? O áudio tá bom? Bacana, estou ouvindo bem sim. Legal. Tiago, eu já fiz uma breve apresentação sua, né? Que você é bibliotecário da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. E você tem atuado aí, né, na área da biblioteconomia. Tem sido bastante notado aí, né, pela sua atuação aí com o tema 3, com o Corra. E você vai falar desse tema tão interessante na biblioteconomia que é a programação. Então, fique à vontade, né? Você tem 20 minutos para explanar sobre essa temática. Enquanto isso, o pessoal pode ir fazendo as perguntas e comentários, a equipe vai estar me repassando e a gente vai estar discutindo ao longo dessa live, tá bom? Ah, legal. Fique à vontade. Eu sou bibliotecário na Biblioteca de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. É muito legal porque foi onde eu me formei, então é muito legal trabalhar onde a gente se forma, né? Isso eu gosto bastante. E eu queria falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho essa ideia do como que eu estou aprendendo a programar, entendeu? Que eu acho que, tipo, e qual que é a vantagem disso pro que eu faço, não só como bibliotecário hoje, mas, tipo, a visão de mundo que isso muda, né? Então, é um pouquinho, acho que é esse roteiro mais ou menos que eu queria conversar com vocês. É, Legal. como está aprendendo? Uma das questões é ninguém começa já sabendo tudo ou fazendo coisas muito grandes, né? A gente começa do básico e eu acho que, de certa forma, o que é legal é isso, é a gente entender que quando a gente começa a programar, a gente tem diversas barreiras, né? A gente tem medo, a gente olha para alguma coisa e tem um problema sério com medo mesmo, a gente olha para aquilo, eu não entendo nada. Eu tive uma barreira muito séria que é a questão do inglês, porque a gente não, a gente, eu vim de escola pública a minha faculdade inteira, então o meu colegial inteiro, então eu tinha uma deficiência muito grande com o inglês, então foi uma barreira. Então a gente tem diversas barreiras para ir aprendendo, principalmente por questão de programação, acho que são as principais barreiras. É, eu fiz meio que um roteiro aqui para não me perder, tá? Ah, Então eu vou legal. falar, tipo, quais foram algumas questões que aconteceram que eu passei que de certa forma me ajudaram, estão me ajudando, né, na verdade, a aprender, assim. A primeira, eu fui bibliotecário da Biblioteca Pública Municipal Manuel Bandeira em São Bernardo do Campo.
e nós tínhamos um software muito antigo, que era um software chamado Talbip, e a gente precisou. Ah, deixa eu voltar aqui no meu roteiro, só para não me perder. Quando eu era estudante, uma das coisas que de certa forma foram marcantes para mim foi quando, em 2002, eu participei de um mini curso chamado Software Livre para criação de bibliotecas digitais. Isso lá em Recife. Então, das coisas que eu recomendo, tipo, que eu posso passar participe de encontro de estudantes. Encontro estudante é uma oportunidade ímpar para a gente ampliar o nosso conhecimento. Eu conheço muita gente da UFMA, da São Carlos, conheci São Carlos, a UFSCar por conta disso. Então, participar de encontro estudante abre nossa visão. E esse curso, esse mini curso de software livre, me abriu uma visão que era, a gente pode usar software livre, a gente não precisa pedir, contratar um software, fazer licença, nem nada. E uma das coisas é a gente pode explorar o código de um software. Então, abriu muitas. A questão do software livre foi uma questão muito importante, assim, porque ela abria muito a visão. A gente sai de mero usuário e começa a instalar, começa a correr atrás de outras coisas que não só ser um usuário de um sistema. E aí volta para São Bernardo, a gente tinha um software muito antigo chamado Talbip e precisava substituir o Talbip. A gente precisou estudar todas as ferramentas, obviamente, que existiam no mercado, algumas pagas, tem a questão de ser uma prefeitura, tinha restrição de orçamento. Então, no final das contas, a gente entendeu que o melhor software que existia na época era o Koa. O Koa tinha dois problemas pra gente, na época. A primeira era totalmente em inglês, não tinha nenhuma tradução. E a segunda, a gente não conhecia a marca, era um software totalmente novo, assim. Então nós fizemos duas coisas ao mesmo tempo, que é aprender primeiro a traduzir o software, porque entendia que não dá, a equipe tem que, o software tem que estar traduzido para ser usado, né? E foram 90 mil strings, foram 2 anos traduzindo, um trabalho foi um tempo bem considerável, né? E a questão de como migrar os dados de um software que era o Talbip para o Core. O Talbip ele tinha um problema, não um problema, mas ele foi criado em 1978, para a época ele era um software mais avançado do mercado. Ele trabalha em rede desde 84. Era um negócio que tipo, a gente teve acesso à internet comercial em 97, então era um software muito avançado, mas que parou no tempo. E ele tinha a estrutura de dados como mainframe. E aí, como que converter isso para marca e conseguir importar no Core, entendeu? Aí, uma das coisas que eu queria falar é a questão de como que eu aprendo. Tipo, eu aprendo a partir do momento que a gente tem um problema, eu acho que isso é fundamental, e consegue ir alocando o seu conhecimento para resolver esse problema. É o único jeito. Eu tentei fazer um curso de programação, não deu certo. Então, a gente tem. Eu aprendo muito disso. Eu preciso ter um problema. Esse problema eu vou procurando ferramentas de como trabalhar com isso e a partir daí a gente vai trabalhando. E a única forma, pelo menos, de eu aprender, assim. E aí, no final das contas, a gente conseguiu converter. Foi um processo, tipo, demoradíssimo, mas hoje o Quo está funcionando em São Bernardo, é bacana, etc e tal. Outro momento que eu acho que vale a pena compartilhar, assim, que ajuda muito, é a questão. Eu fui trabalhar depois na Universidade de São Paulo e trabalhei no Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo. E uma das coisas que foi marcante para mim foi a questão de trabalhar com um engenheiro, na verdade ele é um engenheiro, só que é especializado em computação. Então, na questão de aprendizado, uma das grandes dificuldades é aprender sozinho. Aprender sozinho é algo que é muito difícil, né? A gente tem o problema. E a partir do momento que a gente tinha uma equipe que trabalhava junto, eu e ele, todos os problemas que a gente trabalhava,
Eu tinha uma visão que era a visão de negócio, né? Sempre essa ideia do bibliotecário tem a visão de negócio, e eu sempre defendi que a gente não precisava aprender a programar. Mudei minha opinião, vou falar até o porquê. Mas a gente, tipo, e aí a gente tinha essa interação muito fácil, assim, porque literalmente ele sentava na cadeira ao lado. E eu passei dias, de verdade, assim, não sei nem contar quanto tempo, olhando ele fazer alguma coisa e eu entender como que ele pensa. Tipo, e a gente conversava muito, assim, era uma interação muito bacana. É um grande amigo meu até hoje, que é o Ian. Legal. A gente tem, assim, a possibilidade de trocar conhecimento com outras pessoas, que sabe, os dois ganham, assim. Eu via algo como, ele entendia um pouquinho mais do que a gente precisava e fazia algo mais direcionado, eu fui aprendendo a como resolver problemas, porque a grande questão da programação é isso. A gente não uma das coisas é entender que a gente está aprendendo uma linguagem nova, algo totalmente diferente, mas a grande base é a ideia do como resolver esses problemas de uma maneira mais automatizada, evitando um trabalho manual. E isso ele tem ainda uma capacidade de pensar muito interessante, assim, tipo, de acompanhar, de imaginar um problema, conseguir abstrair esse problema, e como conseguir resolver isso. E o que eu vejo, e aí assim, uma vez a gente, tipo, já tem, dominando algumas ferramentas, o que a gente ganha com esse mundo, né? Uma das coisas que eu acho é muito interessante é a questão da cultura da programação. Não só necessariamente a questão do aprender a programar, mas existe uma cultura por trás e é uma cultura de compartilhar conhecimento, que é muito bacana. E compartilhar o conhecimento de maneira síncrona. Então, tipo, a grande brincadeira é que todo mundo aprende a programar usando Stack Overflow ou outros tipos de código já disponível na internet. A gente trabalha mesmo com Sim. essa ideia de alguém já resolveu o problema, alguém já compartilhou essa informação e as comunidades liberam código. Então, existem exemplos para tudo que a gente precisa. Normalmente, já é um exemplo de alguém que já compartilhou essa informação na internet. A gente precisa, aí onde a questão de ser um bibliotecário me ajuda. Tipo, como localizar essa informação, quais são os termos que a gente usa para localizar esse tipo de demanda, né? E aí conseguir usar. Eu acho que é algo que ajuda bastante de ter sido ser bibliotecário, né? Outras coisas que são fantásticas nesse mundo é a questão do controle de versões. Eu já não faço mais nada sem controlar a versão. Quem trabalha com Git, eu não sei quem teve experiência com trabalhar com Git, mas hoje qualquer coisa que eu faço, a primeira coisa é criar um repositório no Git, jogar as coisas lá dentro, e aí ir trabalhando ponto a ponto, mas assim, a gente sabe, trabalha com a ideia de ponteiro, então você consegue voltar, tipo, você fez alguma coisa errada em algum momento, é possível voltar em um ponto anterior e continuar dali, e entender por que você errou. É, isso, a questão do erro, lidar com erro, porque a gente erra o tempo inteiro. Uma das coisas que você começa a perceber quando começa a trabalhar computação é que sempre existem pelo menos uns 5, 6 modos de fazer algo trivial, assim. Se algo é muito trivial, tem pelo menos 6, 7 maneiras de fazer. As coisas complexas são inimagináveis, né? A quantidade de formas de resolver o problema. A beleza está em resolver o problema, não como você escreve o código para resolver o problema, né? É como você pensa a solução. E uma das coisas que é muito legal é a questão e eu aprendi isso com o Ian também, é a questão do a gente que sempre pode melhorar algo que fez. Então, a gente faz uma coisa e está funcionando, está lindo lá, mas você consegue olhar para aquilo lá e falar, pô, eu posso otimizar aqui, isso aqui vai ficar mais rápido, se eu utilizar tipo um índice ao invés de utilizar uma consulta direta mais rápido. Então, essa coisa de poder olhar para algo que você já fez e conseguir melhorando, algo que é fantástico.
E aí onde acho que a gente consegue, tipo, fazer alguma diferença na área, assim, que eu acho que isso é legal. Nós como bibliotecários é muito nítido que nós, tipo, a gente sabe o que vai ser feito. Você olha uma cadeia gigantesca de dados lá e fala, pô, preciso saber se o ISSN está correto. Você sabe qual que é o formato certo do ISSN, você sabe o que não está. Então, se a gente olhar no olho, a gente consegue identificar. O problema é quando você tem, tipo, milhões e milhões de registros e precisa trabalhar isso de uma maneira mais automatizada. Não tem como pensar, tipo, resolver com fazendo na mão, né? Tipo, então como transformar essa ideia do que a gente sabe o que tem que ser feito em algo que realmente esteja funcionando nesse sentido? Eu acho que é onde a gente ganha poder, assim. A gente olha para os sistemas de biblioteca, principalmente quem trabalha diariamente com algum sistema de biblioteca, seja ele qual for, sabe os problemas desse sistema. A gente sabe que o sistema tem um erro em algum lugar, a gente costuma saber a forma de recuperar, porque às vezes, tipo, eu lembro que o Easy, você não consegue espaço alguma coisa, você tem que colocar um asterisco no meio para conseguir recuperar. Todas essas questões de como a gente pode, como posso falar, melhorar o sistema, a gente tem na cabeça. Mas a gente tem uma dificuldade grande de poder chegar ao momento de falar, pô, como que eu consigo passar isso para a pessoa que fez o sistema? Ou como eu posso mudar mesmo. Se for um software livre, a gente tem a condição de chegar lá e arrumar, entendeu? Essa é uma das coisas que eu acho que a ideia de poder aprender programação, você conseguir juntar essas duas áreas, começa a dar poder pra gente. Tipo, é poder mesmo, de poder olhar e falar, pô, eu quero fazer alguma coisa, vai demorar, a gente começa do zero, começa fazendo um pouquinho e no final das contas você tem algo que relativamente é bem complexo e aí tem a questão de como fazer manutenção disso, como ensinar as pessoas a trabalhar com isso, é, como fazer controle de versão, tem diversas questões, mas é um mundo incrível na questão do potencial. O último exemplo que eu queria dar, assim, eu acho que ainda tem um tempinho, é a questão do, por exemplo, a gente tem um problema sério na questão do vocabulário controlado. Eu stalkeei você e sei que você trabalha com vocabulário controlado. A gente tem um problema sério com essa questão do vocabulário controlado, que é o vocabulário controlado funcionava extremamente bem enquanto o bibliotecário estava na frente do sistema. Como assim? Tipo, a gente antigamente existia um negócio chamado biblioteca física, a pessoa ia lá perguntar para o bibliotecário como fazer uma pesquisa no sistema. O bibliotecário ia consultar o vocabulário controlado, tipo, vazia a questão de pesquisa e aí sim começava a fazer uma pesquisa num sistema. Ele nunca ia em linguagem natural direto fazer uma pesquisa no sistema. A partir do momento que a gente perde isso, porque a gente deixa a interação direto com o usuário já vai direto na busca, a gente perde, de certa forma, uma boa parte da questão de recuperação da informação que a gente trabalha na catalogação, que é, tipo, a gente controla na entrada, mas a gente não controla na hora de fazer a busca. Então, dá um problema entre a questão do, tipo, a recuperação, né? Ele interfere na qualidade da recuperação. Aí o que a gente trabalhou no Tematrix, assim, isso já no sistema de bibliotecas? Tentar fazer uma forma que a gente consiga pegar o vocabulário controlado e exibir antes. Então, tem duas possibilidades, na verdade. A primeira é poder exibir antes o vocabulário controlado, para que o usuário consiga fazer a pesquisa dos termos antes e aí fazer uma busca a partir daquele termo que já existe. Ou se não, tentar, tipo, criar variações e a partir do momento a gente, tipo, a partir do momento das variações, tentar usar o vocabulário controlado para conseguir mostrar qual que é o termo correto que ele está buscando. Então, tipo, ele buscou algum termo, provavelmente é um termo que a gente não use, né, alguma coisa assim, e aí você mostra o melhor termo para sua busca é esse.
Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade foi a questão de exibir hierarquia para o usuário. Então, ele fez uma busca por um termo existente, ele chegará, recebeu os registros, mas antes de digitar os registros, poder criar uma caixinha lá e mostrar, ó, a hierarquia superior desse termo são tais termos. A hierarquia inferior desse termo, os termos mais específicos, né, são tais. Então você vai ensinando o que, que tem dentro da base para o usuário, porque às vezes é assim, ele procura a biblioteca, mas ele não quer biblioteca, ele quer uma biblioteca escolar. Então, ó, fala, existe o termo biblioteca escolar, clica aqui, e aí ele já entra no termo biblioteca escolar, e a partir daí ele vai entendendo melhor como que funciona a estrutura do catálogo. Essa é uma das questões que eu acho que, tipo, a gente tem um ganho gigantesco, que é a ideia de poder olhar para um sistema e falar, tipo, eu tenho um sonho, eu sei o que eu quero da vida, o que resolve para o meu usuário, mas, e a partir do momento eu tenho como conseguir chegar lá. Não necessariamente a gente consegue. Tipo, é muito frustrante, muitas vezes, porque você faz, perde alguns meses lá e no final das contas o resultado não funciona. Tipo, não é algo que, tudo que você faz é lindo, maravilhoso, sabe? Tipo, na verdade é muito frustrante, é um processo muito frustrante. A gente vai, erra uma vez, erra duas, depois que funciona, você fala, nossa, tipo, eu aprendi alguma coisa diferente, eu fiz do jeito errado, refaz de novo. Isso é muito, deixa muito claro, assim, porque não existem regras muito claras, a gente não trabalha com a ideia o continuar aprendendo, o aprendizado constante é algo que, de certa forma, também funciona muito, então a gente vai ficar o tempo inteiro aprendendo e assim, nunca a gente vai saber e dificilmente vai chegar no topo, assim, nem é a ideia, assim. Nunca eu sou sempre um bibliotecário que conhece um pouco de programação. Eu prefiro sempre, num mundo ideal, trabalhar com um programador do meu lado do que ter que fazer. Existem coisas que a gente tipo, também tem uma ideia que é não sobrecarregar o, a pessoa da informática, né, o programador. Então, fazer o que relativamente é mais simples e deixar o que é muito mais complexo para ele, entendeu? E aí ele vai estar mais motivado porque ele vai trabalhar melhor com um desafio maior e a gente consegue resolver algumas coisas também. Então, mesclar essa ideia eu acho que é algo muito interessante. E é isso, tipo, que nem, eu vou contar meu sonho agora. Eu tenho um sonho, acho que já deu os 20 minutos, mas é só para falar. A gente, por exemplo, tipo, eu tô louco estudando machine learning e é algo que muito a gente consegue usar isso a nosso favor, assim. A gente já tem grandes volumes de dados classificados, então trabalhar com classificação é algo que a gente faz naturalmente, assim, é algo que a gente já domina. Então, a possibilidade de pegar esse tipo e tentar automatizar a classificação, por exemplo, é algo que relativamente é possível. Eu já vejo isso. Assim, eu estava vendo, inclusive recomendo um canal muito bom chamado Programação Dinâmica no YouTube. E eles ensinam como trabalhar com classificador tipo de notícias ou flores, né? Na verdade, eles usam datasets de flores ou de notícias, mas a gente já tem tipo todos os nossos livros, todas as nossas teses, tudo que a gente tem classificado. A gente poderia usar isso como para alimentar um sistema de machine learning e a partir daí tentar usar predições para ver se o sistema funciona ou não. Tipo, obviamente nada substitui o bibliotecário, eu nunca quero, mas a gente consegue muito facilitar o nosso trabalho. E aí, assim, fazer um trabalho que realmente eu entendo que é importante, que é a ideia de uma curadoria, algo que, meu, a máquina nunca vai fazer, nunca a máquina vai substituir a gente, mas tem muitos trabalhos que a gente faz, que nós fazemos que é bastante repetitivo, e a gente, tipo, no final das contas, consegue automatizar para poder fazer o que a gente gosta, sabe? Para poder fazer o que a gente faz de diferente mesmo. Eu acho que é isso que é a ideia básica da programação. Não sei se eu passei os 20 minutos. Legal. Não, tranquilo, tranquilidade total.
Nossa, muito legal a sua fala, gostei muito. E realmente essa questão da que você estava falando do vocabulário controlado, eu acho que é bem interessante se quando a pessoa estivesse digitando alguma coisa, aparecesse já a sugestão, né, de termos do próprio vocabulário controlado, que é o que basicamente o Google faz quando você está digitando, ele vai te dando sugestões. Então acho que a gente poderia também utilizar essa mesma tecnologia, né, nos nossos sistemas, nos nossos catálogos, nas nossas integrações com outros sistemas, de tentar explorar mais o nosso vocabulário controlado, né? Não, e fora a questão do. A gente tem um trabalho rico que é trabalhar semântica. O Google não trabalha. Trabalha semântica também, mas não é tão forte. Então, o vocabulário já tem. Então, por exemplo, a gente poderia criar um sistema que a pessoa está digitando um termo que não é o correto, ele indica o termo correto já na hora. Tipo, ou vai mostrando Isso. como funciona a rede ali. Então. A gente trabalha, que é um dos grandes problemas do catálogo, isso que eu sempre disse, em qualquer catálogo que a gente tenha, de qualquer OPAC, o grande problema é o usuário não sabe o que tem atrás. Ele não consegue adivinhar que a gente, que nem eu brinco muito, o catálogo da USP, que é um catálogo bem interessante, ninguém imagina que tem 2 milhões de registros atrás, que tem 8 milhões de livros. É, a gente tem que conseguir ir ensinando o usuário, tipo, mudar essa ideia do o usuário tem que saber como funciona o sistema, e não, a gente tinha que criar sistemas que iam facilitando o uso, mostrar o que tem lá dentro. Esse é o tipo de coisa que eu acho que a gente tem que, inclusive porque no final é o ganho, né? Onde o sistema ganha com o que a gente sabe e a gente ganha aprendendo a como o sistema funciona. Legal. Enquanto o pessoal tá colocando aqui os seus comentários, as suas perguntas, eu vou fazer uma pergunta logo para você, Thiago. Oh. Você está aprendendo alguma linguagem de programação específica? A linguagem que eu uso para tudo é PHP. Que é muito zoado na linguagem, na comunidade de programação. Todo mundo zoa, fala que meu, PHP é gambiarra, PHP é. Sei lá, tudo. Tipo, é muito zoado na comunidade assim, de programação, mas ela resolve para tudo. Assim. Eu preciso fazer consulta, as consultas de HTTP, o PHP faz. Eu preciso processar grande quantidade de texto, PHP faz. Machine Learning não vai rolar, eu vou ter que aprender Python só para isso, mas ele faz a questão de poder criar coisas para a web usando PHP é algo que é muito legal. Sim. Orientação a objeto, então dá para usar bem a questão de orientação a objeto usando PHP. Não é, o povo brinca muito a questão do. Tipo, é muito fácil fazer gambiarra no PHP, por isso que é uma linguagem tão mal vista na comunidade, assim, mas é, é uma Legal. linguagem muito poderosa mesmo, então é o que eu uso. Sim, e PHP é uma linguagem também nativa para a web, né? Então facilita muito o desenvolvimento de aplicações para a web, porque ela já nasceu nesse ambiente. Então eu acho muito legal e também foi uma linguagem que eu utilizei para desenvolvimento da minha monografia, que eu estava estudando sobre sumarizadores e visualização de dados e tal, e eu consegui, com a ajuda também de um amigo que é programador, o Anderson, que estagiou no mesmo laboratório que eu. Assim, uma coisa que você falou, né, dessa parceria de você ter pessoas de outras áreas para explicar para você é muito mais fácil do que você tentar aprender sozinho. E foi o que aconteceu comigo. E, tipo assim, é muito fantástico quando você tem uma troca de experiências, quando você tem uma troca de conhecimento e você consegue depois produzir alguma coisa a partir disso. Não, a gente. Porque a gente. Assim, uma das questões que eu vi que a Joyce está fazendo análise de sistemas, faz muita falta a questão de ter base. Pelo menos para mim, assim, eu não tive tempo, não consegui fazer uma formação formal em computação, assim. Então eu não tenho base de coisas bobas, assim. Então, algumas coisas eu adiantei porque eu fui resolvendo algum problema que precisou daquilo, mas chega algum momento que falta base, assim, entender a questão do
tipo, a diferença de programação funcional com programação orientada a objetos e começa as questões filosóficas, assim, elas fazem falta. Assim como na biblioteconomia, assim, a gente, eu brigo que o grande erro da biblioteconomia é que a gente aprende todas as questões todas as matérias técnicas no primeiro, segundo ano, e a gente só vai entender a importância disso quando você começa a trabalhar. E aí, aí chega um momento que a gente xinga, enquanto tá aprendendo, a gente xinga que tá aprendendo, e depois xinga que não aprendeu. Porque lá na frente que você vê, pô, tipo, tá fazendo falta. A matéria que mais faz, mais importante para mim da graduação é a questão de lógica formal que a gente tem nos primeiros anos lá, que não é lógica de computação, isso é interessante porque a gente tem uma visão diferente. E você só sente falta para o momento que você começa a montar um vocabulário e aí você começa a falar, pô, tipo, aonde que eu vou colocar isso? A questão das tabelas verdades, né? Separar para a diferença, organizar para semelhanças, aquela coisa. Então, você começa a sentir falta de ter base teórica a partir do momento que a prática te impõe uma necessidade que você não tem, assim. Então, eu sinto muita falta de ter uma base formal na área de computação. É algo que eu vou tentar, tipo, da parte de aprendizado. Mas também eu acho que é isso. É a hora que começa a fazer sentido que eu preciso daquilo. E aí a hora que eu acho que é a melhor hora para eu aprender é quando faz sentido o que eu não sei. Legal. Tiago, eu tenho algumas perguntas aqui, né, do Eric Pires, que fala assim: na sua cosmovisão, existe alguma linguagem de programação que seja a cara do bibliotecário? Eu tô vendo que assim, a gente vai ter muita possibilidade em usar Python. O Python e R, né, são duas linguagens que eu acho que para quem entende que vai trabalhar com dados, assim, já tem muita coisa. Uma das coisas de linguagem é a questão de programação que eu vejo, assim, são as ferramentas que já existem. Assim, a gente nunca vai inventar nada do começo, a tendência é a gente usar ferramentas que existem. Por exemplo, eu gosto muito de bibliometria, muito, muito, assim, tipo, meu passatempo preferido é ficar baixando o dataset e ficar rodando para ficar fazendo teste. Existem boas ferramentas em R e Python para bibliometria. Então, eu até fiz um videozinho do BiblioShine, que é fantástico, que é em R, a possibilidade e já tem todos os algoritmos, não todos, mas muitos algoritmos de bibliometria prontos. A gente perde muito tempo estudando, né, o que existe, eu acho que é fundamental ficar testando o tempo inteiro. Mas R e Python são duas linguagens para quem vai trabalhar com grande conjunto de dados, que é algo que vai, vai ser necessário em algum momento. Ó, e eu já deixo uma dica aqui, não sei, eu acho que a gente vai compartilhar junto aí com suas recomendações, mas tem um professor que eu acho que ele é da FATEC, não sei bem a instituição dele, mas acredito que seja essa. O É o Fernando? Fernando Massanori. Ah, eu Isso, conheço. Ah, eu legal. Ele comecei a tem um, acompanhar ele. que legal, ele tem um curso, né, de Python para zumbis. Eu achei bem legal. No Coursera tem a dica também, a gente vai ficar aprendendo a vida inteira, então essa coisa de correr atrás de curso é fundamental. No Coursera tem um curso do Fábio Com, de Python também, que é bem básico, e Legal. a dica do Coursera é entrar lá, se cadastra e procura o botão que é não pagar. Uma hora ele aparece, entendeu? Ele pode não aparecer, você entra de novo, chega uma hora que ele aparece lá. Mas é possível a gente fazer todos os cursos do Coursera gratuitamente lá. Não ganha certificado, mas, meu, a vida não é feita de certificado, cara. Legal. Ó, tem outra pergunta aqui, é do Eric Pires também. Você trabalha com blockchain? Não, eu vou ser sincero, eu entendo que o blockchain é uma espécie de cartório. É interessante, por exemplo, para quem vai trabalhar com preservação digital, pode ser que
que tem algum ganho, mas é que não é o que eu trabalho, assim. Então, dificilmente eu trabalharia com blockchain. Tem um pedido aqui da Lourdes Mouran, que diz assim, você pode repetir o nome onde ver no YouTube, por favor? Acho que era programação dinâmica, né, que você tinha É, o falado. canal Programação Dinâmica, são dois alunos, acho que Isso. do IMPA, são fantásticos, cara. Tem muitos canais bons no YouTube, assim, no final das contas o Sim. YouTube é uma grande escola, facilita bastante a questão de poder aprender, assim. Tem aí onde começa a questão do idioma, assim, tem uns canais fantásticos, tipo o Learning with Moshi, que é fantástico, ele é muito didático. Tem cursos de 6 horas no YouTube de Python, assim, tipo, você consegue ir acompanhando passo a passo, então Sim, tem muita coisa legal, mas aí chega uma hora que o inglês não tem como fugir, assim, tem que correr atrás. sim. Tem um outro comentário aqui da Nilzete Gomes Bíblio, que fala assim: eu comecei a fazer um curso de licenciatura em computação e aprendi um basicão de programação. Já ajudou um pouco no meu repositório, pena que não terminei o curso. Aí ela complementa: Tiago, você é um dos referenciais da minha dissertação. Amei essa live. Eu conheço a Newsite. É muito legal que a gente tem um mundo, não digo pequeno, assim, mas é um mundo bem acolhedor da biblioteconomia, assim, então é muito Sim, bacana poder acompanhar. Eu trabalhei muito tempo no repositório institucional, então e aí sim, é um mundo mais pequeno ainda, onde as pessoas tendem a se conhecer. Eu acho muito legal essa ideia da biblioteconomia, da gente ser pequenininha e acolhedora. legal. Tem uma pergunta aqui da Joyce. Ela fala assim: qual o básico ou a base necessária para aprender a programar? Para mim é ter um problema. E a partir do, cada um aprende de um jeito, assim. É que nem esse meu amigo que é o Ian, qualquer projeto antes, ele pega o manual da linguagem que a gente vai usar e lê o manual inteiro. Então ele aprende literalmente entendendo qual que é o potencial da ferramenta. Eu não consigo, vou ser sincero, tipo, eu tenho um problema. Eu pego e falo, pô, como que eu consigo resolver isso? Ah, tal coisa. Aí eu testo, funcionou, não funcionou, então volta lá. Aí, imprime o erro. Aí imprime o erro. A partir do erro eu vou correndo no Google ver qual que é o erro que deu. Aí eu volto. Aí, funcionou? Funcionou. Aí depois a gente testa pra ver, será que deu tudo certo ou comeu bola? Porque é muito fácil comer bola, é muito fácil sumir com dado, a gente acha que tá tudo certo, a gente fez um join errado numa consulta, lá sumiu um monte de dados, você não sabe. Então, às vezes você percebe no final, assim, falando, terminei, aí você olha assim e fala, pô, tipo, tá faltando 5.000 registros, então tem alguma coisa errada. Tipo, Nossa. acontece. Então, eu aprendo muito com essa ideia que é o que queria compartilhar de um problema. A gente vai, nem sempre a ferramenta, uma das coisas que, de certa forma, é uma das dificuldades que a gente tem quando conversa com alguém de informática, a pessoa tende a usar o que ela já sabe para resolver o seu problema. Não é todo mundo que tem a ideia do, tipo, primeiro eu vou entender o problema e ver qual que é a minha ferramenta disponível para resolver o seu problema. E normalmente tende a não ser a ferramenta, a linguagem de programação que a pessoa sabe. Tipo, então essa é uma dificuldade que a gente. E aí onde eu acho que ajuda também. A partir do momento que você entende, a conversa é muito mais franca. Nem que exija, porque vai exigir a pessoa aprender alguma coisa que ela não sabe. Assim como quando a gente precisa aprender alguma coisa que a gente não sabe, a gente tem uma certa resistência. Isso acontece muito na questão da computação, assim. Essa possibilidade de conversa, de tentar aprender junto, é o melhor dos mundos, assim, é o melhor caminho que a gente pode seguir. Legal. Tem um comentário aqui do Rodrigo Paiva e do Lilift, acho que é assim, Lilife, A não Gig sei. F, a Gig do Rio Grande do Sul. Ela fala assim,
Udemy também tem muito curso bom para iniciantes. E o Rodrigo Paiva coloca: excelente, Thiago, muito feliz em assistir essa live. O acompanho desde que eu era aluno na graduação. Ah, que legal. E temos uma pergunta também aqui, catalogação. Tiago, você tem acompanhado a implementação do BibFrame? Como você vê essa mudança, Mark e BibFrame? Eu vou ser sincero, uma das coisas que é interessante na questão de programação é que a gente começa a olhar outros aspectos que não só da catalogação. E a gente está cometendo um grande erro enquanto área de acompanhar aliás, de achar que a linguagem, essa ideia de usar RDF vai ser algo... assim, RDF é algo que está sendo abandonado por todo mundo, menos a gente. Acho que nem, não sei assim, eu até vejo que nem sei se o criador, o Tim Berners-Lee, ainda acredita no RDF. Então a gente vai ter um problema sério, que é o que aconteceu com o Mark, com que formato ISO que só a gente entende, sabe? Tipo, chega uma hora que a gente está fazendo alguma coisa que não é o que a computação está usando como prática. E se a gente insistir nisso, no final das contas a gente vai criar uma cisão, assim, não é legal. Tipo, a gente teria que... Hoje está todo mundo falando de API, de web services, etc e tal, e a gente está falando de RDF, de Sparker, de coisas complexas que no final das contas, tipo, de ontologia em proteger, assim, tipo, vai ser algo que no final vai ficar restrito à área e vai ser difícil a implementação, então a gente não vê nenhum caso real ainda de funcionamento, sendo que daria para implementar essa ideia de semântica de um jeito bacana, com um formato mais atual. Eu praticamente tenho uma resistência nesses novos formatos, assim, por conta de uma linguagem ultrapassada, de um sistema que eu acho que ele é uma linguagem ultrapassada. Eu tenho pesquisado sobre o RDF justamente em relação a aplicações em Python e, tipo assim, é muito difícil você encontrar, tipo, bibliotecas, tem acho que umas 2 ou 3 bibliotecas sobre RDF, assim, e, tipo, você tem que ser um mágico da programação para você conseguir tirar alguma coisa dali, entendeu? É Então, tipo muito. assim, eu acho que... É, Ah, não, pode falar, pode desculpa. falar. Ah, tranquilo, mas é isso, entendeu? Tipo assim, quando você explora de uma forma muito limitada um determinado padrão, ele acaba te reduzindo as opções, né? Você fica sem opções para fazer. Enquanto você, por exemplo, vai utilizar, sei lá, alguma coisa que usa XML, tipo PHP usa XML, Python usa XML, então, tipo assim, é um padrão super comum, super fácil de entender que você consegue colocar dados de uma forma bem tranquila. Exatamente. A gente tem opções de trabalhar semântica, por exemplo, é que nunca entra a questão do formal, tem a questão dos padrões RAIL, mas, por exemplo, você vê que o mundo inteiro está trabalhando em representação de rede. Existem diversos formatos de representação de rede e esses formatos aceitariam a possibilidade de a gente adicionar semântica ali. Talvez trabalhar por uma forma. É isso, é tentar usar ao máximo. A programação tem isso também, a questão da fragmentação, né? Existem 40 formatos, 50 formatos, 80 possibilidades de fazer uma coisa. Então é muito difícil essa coisa da fragmentação e ela tem um problema. Chega uma hora, ou eu tendo a sempre procurar um caminho que muita gente está. Sim, Porque sempre vão ter bibliotecas melhores, é isso. Tipo, se eu precisar abrir um XML, é muito fácil achar uma biblioteca que abra um XML, mas é muito difícil achar uma biblioteca que trabalhe com RDF de uma maneira clara. Eu vou ser sincero, uma das coisas que eu fiz na vida foi um sistema que faz query no Sparker de conseguir achar que eu queria. No Open Citation, consegui pegar citação para os repositórios institucionais. Então, para enriquecer o meu repositório institucional, eu ia no Open Citation, fazia uma query a partir do DOI e pegava quem citava aquele documento, usando um protocolo Sparker. Mas, meu, de verdade,
Inferno, exatamente. Não tem biblioteca pronta, processar esse tipo de dado é complexo, são muitas requisições, não é algo que eu entendo que vá para frente, assim, vou ser bem sincero. É aquela coisa, né? Quanto mais popular, mais suporte você tem. Agora, quanto menos popular, menos suporte, né? Exatamente. Temos outros comentários aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta também do Rodrigo Paiva. Diz assim: Tiago, onde podemos compreender mais sobre XSLT? XSLT é algo muito legal. A gente usou muito para a questão do crosswalk entre metadados, né? Então, é isso, a gente recebe os metadados. Por exemplo, tipo, é possível pegar como que eu posso falar? Um XML do Lattes e transformar isso em alguns registros usando o XSLT, em Dublin Core, por exemplo, usando o XSLT. Então, é uma ferramenta poderosa. É, vou, vou ser sincero, eu aprendi lendo documentação. Vai lá atrás, corre na documentação. XSLT ele é chato, assim, ele não é um tipo de padrão. O XML em si está sendo abandonado também, o XML é muito chato trabalhar com ele, assim, ele tem diversos padrões, assim. Você vê que todos os sistemas novos tendem a ir para JSON, assim, então às vezes Sim, também compensa, às vezes pegar alguma coisa, transformar em JSON, um XML transformar em JSON e começar a trabalhar em JSON. Depende muito, às vezes vale a pena. Na área, o Fabrício Assunção tem um trabalho fantástico, que é como que eles trabalharam essa questão do crosswalk usando o XSLT, se eu não me engano, a tese de mestrado dele, ou está disponível no repositório da Unesp e é bem bacana, assim, eu acho que vale a pena, pelo menos para um start, assim, é bem interessante ler sim. a tese dele. E também, inclusive na minha monografia, eu, apesar de ficar falando de XML, mas na minha monografia eu acabei utilizando foi o JSON mesmo. Que é muito Porque mais aí, fácil. sim. Temos outros comentários aqui também. Deixa eu ver aqui, o Rodrigo Paiva coloca aqui, da coleta automática para povoamento de repositórios digitais. Eu acho que era comentando ainda sobre o XSLT, talvez. Tem outro comentário aqui do Saulo Pimentel que diz assim: os sistemas livres normalmente trabalham com linguagens HTML, PHP e SQL. Conhecer um pouco delas ajuda os profissionais dada a falta de uma equipe específica para dar suporte ao sistema. É, eu comecei por duas linguagens, assim, eu não comecei por Python, não comecei com PHP. Eu comecei aprendendo SQL por uma necessidade muito básica, assim, que era a ideia eu trabalhava com Aleph, né, que é o sistema de software de biblioteca, e a gente precisava gerar relatórios. E eu confesso que me dava uma agonia ficar pedindo para gerar relatório e eu não sabia fazer. Um dia eu pedi acesso ao banco e comecei a falar, não, não é possível que eu não consiga fazer um negócio desse e fui correndo atrás de como aprender a fazer SQL. SQL é uma linguagem que tem de tudo, assim. Ela ajuda a gente a entender muitos conceitos de tipo de como filtrar a informação, de como trabalhar, como atualizar. Eu acho que é uma linguagem meu para começar assim que é muito muito bacana assim para gente principalmente porque resolve coisas práticas. É isso. Eu tenho um sistema, os dados estão lá. Como que eu consigo extrair o dado de lá de uma maneira tipo, que com menos trabalho possível, então essa coisa do, tipo, meu, já vi isso, de a gente pegar, exportar e ficar fazendo cálculo na mão, ou sobe para o Excel e ficar fazendo, sabe, tipo, é possível ter menos trabalho e conseguir extrair bons dados, então eu acho que o SQL é uma linguagem que é fantástica. E outra linguagem que eu aprendi antes de qualquer coisa foi o bash do Shell.
O Bash do Shell é algo fantástico porque ele é muito prático, assim, ele se consegue automatizar coisas, não é uma linguagem de programa, acho que até mas a ideia é mais de poder automatizar passos que você faria manualmente. Então, você teria que pegar um arquivo e trabalhar 10 passos nele, você consegue fazer um shell script e fazer tudo o que ele faça para você, assim. Então, é algo que eu acho que, no final das contas, me ajudou muito, muito para aí sim começar a procurar outras coisas. Legal, muito legal. Temos outros comentários aqui, vamos lá. Comentário da Joyce. Tiago, quando eu entrei na minha segunda graduação em análise e desenvolvimento de sistemas, a minha maior dificuldade em aprender a programar foi a lógica de programação. Foi aprender a construir a lógica do algoritmo. Depois que aprendi a lógica do algoritmo, aprender uma linguagem como C, C Sharp, Java, Python e outras foi mais tranquilo. Não, eu brinco que é a questão do como a gente aprende uma linguagem, né? Tipo, é, a maior dificuldade é aprender a falar. Depois você olha um idioma, por mais que tipo seja diferente assim, eu acho que a partir do momento que você entende alguns padrões, as coisas vão facilitando. Eu tô tentando aprender japonês, assim, eu tenho é um horror, mas assim é isso. É, qual que é a minha ideia? Eu me exponho a alguma coisa que eu não consigo entender, então eu fico vendo vídeos em japonês, eu vejo a TV em japonês que agora está com o canal aberto. Eu não entendo nada. Chega uma hora que eu entendo uma palavra. Então eu sei que, tipo, eles falam coronavírus, não sei o que, blá, 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 tipo. E aí eu sei que eles estão falando de coronavírus. Ah, tá. E eles têm muitas palavras em inglês, então alguma coisa dá para entender. Então, tipo, a gente trabalha com a linguagem aprendendo assim. Você pega algo que você não entende nada, você começa a identificar padrões, a partir do momento que você entende algum padrão, você começa a procurar e em algum momento você está conseguindo entender, assim. Eu estou longe de entender japonês, mas eu acho que esse processo de aprendizado é algo que se forçar a ficar fazendo alguma coisa que a gente não tem. Assim. Por exemplo, a questão do inglês. Assim, eu treino ouvido ouvindo rádio online. Hoje, a gente tem, tipo, antigamente a gente não tinha acesso a conteúdo em outros idiomas, etc e tal. Hoje não, hoje eu consigo ficar ouvindo, aonde eu tô ouvindo a WGBH, que é a WGBH de Boston, que é dentro, a programação é feita dentro da Biblioteca Pública de Boston, assim, é fantástico. E ainda tem uma relação com a área. E eles ficam falando o tempo inteiro. Então, tipo, a ideia é acostumar o ouvido mesmo. Às vezes eu nem sei exatamente o tema que eles estão falando, mas é tentar entender, é tentar, tipo, acostumar, assim. Então, linguagem de programação é a mesma coisa. Você vai vendo, não entendo nada, aí começa a entender aos poucos. E a partir do momento que você entendeu a lógica do que o programa faz, qual que é a linguagem, etc e tal, você vai acabar aprendendo. E aí onde é a questão, tipo, que eu acho que vale a pena. É, a questão está em como escolher a linguagem. Às vezes não como é usar a linguagem, mas olhar assim, qual que é o seu problema e qual que é a linguagem que melhor se adaptaria a resolver o seu problema. Sim, sim, E isso eu com acho certeza. fundamental, assim. Tipo, até uma vez, eu vou ser sincero, a gente estava escrevendo um conversor de metadados e chegou um momento que a gente olhou que a melhor a linguagem do mundo é Perl. Não, é Perl. O Sim. Perl é muito difícil, cara. Tipo, pra mortal. Tanto é que o povo chama de programador Perl de monge, entendeu? A sorte que o Ian era especialista em Perl, então mas assim, é muito nítido que Perl era a única linguagem que resolveria o que a gente faria, com uma capacidade de processamento muito rápida. E é muito difícil, assim, tipo, de entender. Vou ser sincero, eu nunca consegui chegar perto. Mas é muito disso. Às vezes o seu problema determina qualquer linguagem que vai ser melhor usada, assim. Legal. Tiago, a gente já está chegando aqui aos 54 minutos. Caso Ai, que legal. não dê tempo de Posso... completar isso, suas falas ou os comentários aqui, você toparia uma segunda live aqui? A gente abrir em seguida? Topo, topo. A hora que Ah, vocês legal. quiserem, eu tô aqui.
Legal, vamos aqui para outro comentário aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. É, tem um comentário aqui. JSON também tem sido usado além do XML. Acho que quando a gente estava falando, né, de JSON e XML, o pessoal tá. A Katian Cavalheiro coloca assim: qual a sua opinião a respeito de possíveis impactos nos sistemas de bibliotecas com a mudança do ACR para o RDA? Eu tava, nossa, eu participei com o Marcelo Votto, que é um dos caras mais fantásticos do mundo, numa discussão esses dias. E eu vejo que o RDA, a gente vai ter um ganho grande na questão de estabelecer, de enriquecer os dados para o catálogo. Então, por exemplo, a ideia de possibilitar relacionamentos, registrar relacionamentos, e aí sim o usuário saber que aquele exemplar tem outros exemplares na mesma base, exemplares não, edições, né? É, então, essa possibilidade de estabelecer relacionamento entre os registros vai ser um ganho gigantesco, tipo, a questão do enriquecimento de dados de autoridade, então a gente poder mostrar melhor quem são as pessoas, quem são os autores lá, é, relacionamentos e enriquecimento de dados é algo que o RDA vai trazer muito ganho para a gente, mas contanto que a gente não fique só na descrição. Então não é pegar no Mark e fazer a descrição. E sim, na hora que for usar no OPAC, essa informação tem que fazer sentido para o usuário. Ela tem que enriquecer a experiência do usuário. É. Ô Thiago, tem outra pergunta aqui, né, da Carmen C. Muniz. Qual a diferença do SQL para o Oracle? O Oracle é a base, né? O software em si. Existem outros softwares, MySQL é um software, MariaDB é outro, PostgreSQL é outro, e todos eles têm em comum usar uma linguagem que é a linguagem SQL. A SQL não necessariamente que funciona no Oracle funciona exatamente da mesma maneira no PostgreSQL, mas isso é uma questão de adaptação de cada software. Mas a diferença é que um é software e outro é linguagem. Legal. Eu acho que tem todas aqui, acho que todas as perguntas e comentários já foram feitas aqui. Se você tiver algum comentário a mais, a gente está aqui aos 57 minutos e 24 segundos. Ainda temos 2 minutos e alguns segundos aí. Você pode finalizar a sua fala Ah, não, eu só e se queria quiser pode agradecer a abrir para a segunda oportunidade. live. Eu queria agradecer a oportunidade, eu adoro, tipo, possibilidade de poder compartilhar. É isso, a gente aprende muito compartilhando e a gente, esse é sempre uma relação de conhecer pessoas, assim, adoro conhecer pessoas. Então, obrigado. Prazer em conhecer, o prazer em conhecer a Joyce também. Eu adoro. Eu sei que a gente vai trocar muita ideia, isso é uma coisa legal. Tipo, vocês estão fazendo umas coisas legais. Vamos trocando ideia. A gente, às vezes, tipo, juntando assim, faz alguma coisa junto. Prazer mesmo. Obrigadão. Nossa, legal, Thiago. Prazer também conhecê-lo, fico muito feliz. E também já deixo para como aviso, né, da live de amanhã que nós teremos, que vai ser com a Monique Moraes, fundadora da Sucasa Micasa. Ela vai falar sobre negócios de impacto social. Vai ser uma live imperdível também aqui às 19 horas. E, Thiago, gostaria também muito de agradecer, né, a sua fala aqui foi muito oportuna, foi muito pontual, você foi logo direto ao assunto, falou da sua experiência, falou de programação aí, o que você acha, o que você pensa sobre isso, como você aprendeu, isso foi muito legal, isso estimula, né, outras pessoas a buscarem mais sobre essa temática, a explorar cada vez mais isso. A gente está aos 59 minutos e 10 segundos, então acho que é isso. Obrigada. Até a próxima, assim. E vamos conversando. Acho que
A gente tem Legal. muito a ganhar trocando ideia. E meu e-mail é Gente, trmugakami@gmail.com. Quem quiser mandar e-mail, a gente conversar, do Facebook TR Mugakami, tudo, acho que Twitter TR Mugakami, o YouTube, agora eu legal. estou fazendo um canal no YouTube com pequenas dicas, então pegar o software mesmo, ir mexendo, ver o que a gente pode ajudar. TR Mugakami também é o canal, e é isso.